Fala, magrinhos, tudo bem? Aqui é o Patrick Lima, nutricionista, e eu queria entender como é que eu fico nervoso sozinho numa sala falando com uma câmera. Mentira! Esse aqui não é mais um canal sobre fitness, e a gente está aqui para falar sobre o segundo vídeo sobre o efeito coronavírus, comorbidade e obesidade. Vinhetinha, rock and roll e pau na máquina. Queria agradecer a todos vocês pelos feedbacks que eu recebi do vídeo passado. Estou testando com uma câmera nova, na verdade provavelmente o terceiro vídeo eu vou testar até com uma terceira câmera para ver qual que fica melhor e eu dar continuidade nesse trabalho. Não tenho mais 2 horas e meia para falar com o meu paciente. Eu tenho que falar agora com o público que está aí do outro lado, gente que entende de alimentação, mas também pessoas que não têm tanta noção assim sobre alimentação. Quero tentar até em cima disso, voltar um pouquinho no assunto do primeiro vídeo, explicar algumas coisas mais básicas mesmo, para depois a gente finalmente entrar nos assuntos importantes e entrar um pouquinho nas medidas de tratamento na visão nutricional do coronavírus. Claro, pelo amor de Deus, não é que o coronavírus tem uma resolução por meio da alimentação ou de uma suplementação, isso não existe. Mas, com uma melhor qualidade de alimentação, a ideia é diminuir sintomas, a ideia é diminuir gravidade de doença. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero explicar novamente sobre a enzima conversora de angiotensina. Nossa, Patrick, que nome difícil. A ideia é a seguinte, essa enzima era uma enzima responsável por vasodilatação, aumento do calibre ou vasoconstrição, diminuição do calibre. A gente pode pensar de maneira mais direta já nos vasos sanguíneos em cima disso. Por exemplo, uma atividade física que a pessoa faz e ela fica vermelha no final, ela teve que ter um maior fluxo sanguíneo naquela região, naquele músculo, naquele tecido. Então, até o pulmão dessa pessoa teve que responder diferente, o coração dessa pessoa teve que responder diferente para ejetar. Isso é uma alteração por enzima conversora de angiotensina. Praticamente todos os tecidos do corpo respondem à vasodilatação e vasoconstrição. E o que a gente vê? O indivíduo que tem maior porta para vasoconstrição, normalmente ele é um paciente que tem pressão alta, que é cardiopata, ele pode ter alterações de diabetes, ele tem uma longevidade menor, ele tem um processo de envelhecimento desses tecidos maior, ele tem uma lesão desses tecidos muito grande. Já em cima disso, eu quero explicar um pouquinho, então, como que a gente pode diminuir esses efeitos de vasoconstrição que causam maiores riscos para a saúde e, em cima disso, já pensando, se eu tiver uma maior vasodilatação, menos receptores, menos portas para aquela vasoconstrição, a infecção com o corona, consequentemente, vai ser reduzida. Se não está muito claro, volta no primeiro vídeo, dá uma reparadinha naquele desenho que eu fiz sobre as portas que vai explicar legal sobre isso. Se a gente está pensando em vasoconstrição, tem 2 nutrientes que vale a pena a gente levar em consideração. Nutrientes que aumentam o fluxo sanguíneo do nosso organismo e então aumentam de água dentro do corpo. Quais 2 nutrientes que a gente pode pensar? Número 1, sal. A ingestão mais baixa de sal, ela tem uma tendência a diminuir a enzima conversora de angiotensina 1, ela tem o efeito sobre diminuir a vasoconstrição por diminuição da que a gente chama de volemia, do fluxo sanguíneo no organismo. O segundo nutriente que a gente pode levar em consideração para a vasoconstrição é carboidrato. A cada 1 grama de carboidrato que o nosso corpo acumula, ele retém 3 gramas de líquido em conjunto. Então, o que acaba acontecendo, muita gente só leva em consideração sal. Porém, a ingestão de carboidrato aumentada, ela também tem um aumento do fluxo da enzima conversora de angiotensina 1. Isso pode levar a um risco maior para a doença também, tanto doenças crônicas, quanto esse paciente com doença crônica, ele tem uma maior absorção de Covid-19 dentro do corpo dele, há uma multiplicação viral maior naqueles tecidos. Tudo bem? Deixou claro para todo mundo? Ficou um pouco mais tranquilo de entender? Agora eu quero entrar na segunda parte e conversar um pouquinho sobre o mecanismo inflamatório. Bom, magrinhos, vamos dar o seguinte exemplo. Vamos supor que você pegou uma gripe muito forte. Não estou falando ainda do efeito coronavírus, vamos pensar num vírus influenza em si. Aquele efeito, nossa, estou quebrado, estou destruído, não me aguento em pé, falta o trabalho, não faço atividade física, só quero ficar deitado na cama vendo Netflix e olha lá, o Netflix enche a paciência em pouco tempo. O que está acontecendo no seu corpo? Entrou um vírus importante dentro dele, esse vírus é sério, causa riscos para o seu organismo
e isso faz um aumento de leucócito, um aumento de células imunológicas dentro do organismo. A célula imunológica, vamos dizer assim, que ela sequestra o seu nutriente. Por quê? Esse vírus é sério, ele precisa ser destruído e você precisa armar esse sistema imunológico. Então, a sua energia não vai para o seu cérebro para você pensar no seu trabalho, não vai para o seu músculo para você treinar, não vai para o seu libido para você namorar. Essa energia, ela vai para o sistema imune, vai combater o vírus que está dentro do seu corpo. Eu vou deixar em algum lugar aqui onde tiver espaço, um sistema imunológico ativado, leucócitos ativados, ele vai trabalhar com 50% de carboidrato, ele vai trabalhar com mais ou menos 20 a 25% de glutamina e ele vai trabalhar o resto dessa energia proveniente de ácido graxo, gordura e vai trabalhar com corpo cetônico. A ideia com esse paciente doente por um sistema viral é que esses leucócitos ativados, eles vão para esse tecido-alvo, vão em combate com esse vírus, destruam esse vírus e esse processo ele vai durar, na pior das hipóteses, algumas semanas. O paciente acima do peso, ele tem maus hábitos. Ele come açúcar demais, ele consome gorduras demais, ele consome farinhas em excesso, conservantes, bebidas alcoólicas, aditivos alimentares que não fazem bem para o organismo. Quando eles entram no nosso organismo, muitas vezes o corpo vai identificar isso como se fosse um vírus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ativar também seus leucócitos para combater esse antinutriente que entrou nesse organismo. Por isso que o paciente acima do peso, muitas vezes é um paciente mais indisposto, ele não tem energia para fazer suas coisas. Na verdade, ele tem mais energia do que as outras pessoas. O acúmulo de gordura é uma reserva energética. Porém, como ele está com o sistema imunológico dele sempre ativo, essa energia não sobra para ele poder ter um libido interessante, ele não sobra para ter uma boa concentração, ele não tem energia para fazer uma atividade física, ele não tem energia para brincar com o filho dele em casa, e assim vai. E aí que está o grande problema. Quando esse paciente já está pró-inflamado, quando ele tem alguma comorbidade, quando ele tem sobrepeso e ele adquire Covid-19, esse processo inflamatório se combina. E isso causa um grau de inflamação que causa risco à vida. Vamos imaginar mais ou menos da seguinte forma, uma pessoa com um processo inflamatório que possa ir do zero ao infinito. Se essa pessoa está dentro do peso, vamos supor que ela está numa escala de 1, 2 ou 3. E se ela estiver acima do peso, ela está numa escala do 4 para cima. Vamos imaginar que essa pessoa adquirindo o Covid-19, ela vai ter uma multiplicação de 3. Então, se essa pessoa estava de 0, 1, 2 ou 3, ela pode chegar no máximo a 9. E vamos pensar que o paciente acima do peso, ele vai multiplicar do 12 para cima. E a gente imagina que a partir do 10, esse Covid-19 vai causar risco para a vida. Ou seja, se o paciente já está pró-inflamado, ele vai ter uma multiplicação de processo inflamatório muito mais severa do que o paciente dentro do peso. E isso causa maior letalidade nesse paciente, infelizmente. Magrinhos, fechamos o raciocínio então? Deu para entender melhor a relação da doença no organismo? Vamos pensar um pouquinho agora na melhora do processo inflamatório? É claro, essa inflamação ela é sistêmica, talvez a inflamação vai ser a palavra que vocês mais vão ouvir nesse canal, mas uma primeira orientação que eu diria que é o seguinte: se a gente tem que pensar naqueles 4 nutrientes, carboidrato, glutamina, gordura e corpo cetônico, se metade disso aqui é carboidrato, eu vou ter que trabalhar com o melhor carboidrato possível. Um carboidrato que tenha algum efeito anti-inflamatório em conjunto no organismo. Qual carboidrato que é esse? Principalmente carboidrato proveniente de frutas. Tudo bem? Frutas, elas têm alguns benefícios interessantes para o nosso organismo. Número 1, ele vai ser uma fonte de carboidrato, vai dar energia para o seu sistema imunológico. Número 2, elas são fontes de fibras. Essas fontes de fibras, elas vão alimentar a nossa saúde intestinal, alimentar a microbiota intestinal, e isso pode melhorar a permeabilidade da nossa membrana intestinal, diminuindo a passagem de vírus e diminuindo a quantidade de citocinas inflamatórias que esse intestino já pode começar a produzir. E tem um terceiro ponto que eu diria que é o mais importante, é o ponto-chave que a fruta tem e os outros não têm. Cor. Quanto mais colorida for a alimentação do paciente, menor é o processo inflamatório dele. Vamos dar um exemplo de uma laranja. Uma laranja, ela não é simplesmente fonte de vitamina C. Hoje a gente sabe na nutrição que o laranja dessa laranja, a cor dela, o cheiro dessa laranja, o sabor dessa laranja,
Nós chamamos de compostos fenólicos, compostos bioativos. Eles liberam citocinas anti-inflamatórias que diminuem aquele processo inflamatório que a gente está falando, diminui aquela escalinha. O principal nutriente que eu levaria aqui em consideração, frutas. Segundo nutriente, glutamina. Eu quero explicar ela mais no mecanismo agora como nutriente diretamente para o sistema imunológico. Principalmente essa glutamina, quando ela está presente junto com uma outra ingestão proteica, ela consegue passar a barreira do intestino, consegue alcançar a corrente sanguínea e alimentar essa célula imunológica. Você consegue ter uma melhor nutrição do sistema imunológico quando você tem a glutamina em conjunto de outras proteínas. Toda proteína ela contém glutamina, mas a meu ver, de prática clínica, eu percebo uma diferença quando essa glutamina é suplementada a mais. Terceira parte dessa nossa série sobre coronavírus, eu vou abordar um pouquinho a relação de suplementação. Tem alguns artigos científicos sendo publicados sobre o assunto. Nossa, Patrick, a parte mais legal, saber sobre suplementação, alguma coisa que possa resolver. Uma coisa que eu já quero deixar bem clara nesse vídeo anterior. Se você não melhorar a relação da sua alimentação, não existe suplemento milagroso. Não tem gotinha de nada que vai te fazer ter um menor efeito, uma menor gravidade de coronavírus no organismo. Eu preciso que você tenha a relação de alimentação muito boa, um processo inflamatório baixo, um volume de composto fenólico anti-inflamatório alto, cores altas, e aí, em cima disso, a suplementação vai dar um upgrade. Magrinhos, ficou claro? Deu para ter uma ideia como funciona essa parte da alimentação? Tomara que sim, tomara que vocês tenham gostado. Gente, de verdade, não é? Deixe seu like, se inscreva no canal, mas... ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Quero ter o maior gosto por responder cada um de vocês. Quero também saber o que eu consigo melhorar no canal, se eu estou conseguindo passar a informação de maneira clara ou não estou conseguindo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo, mas na relação assim, me agregou conhecimento, né? Ai, ajude o canal, chatice. Deixa o like para ter uma noção, tá indo bem, tá indo mal, tá funcionando, não tá funcionando. Aguardo vocês numa próxima e valeu!